Tá todos na mesma linha de largada aqui. Bem-vindas todas, bem-vindos todos. E eu gostei muito da proposta da gente poder fazer um primeiro encontro ao vivo para ter essa sensação do grupo e também para poder trazer todas as orientações que, se elas ficam em textos, vídeos, parece muito mais complicado do que é. E eu acho legal, assim, a gente começando juntos já poder entender qual é o panorama do que eu vou trazer, porque a desparasitação é, ela pode ser vista de várias formas, de uma forma muito mecânica, ou a gente pode aproveitar a desparasitação natural, que são 30 dias onde a gente precisa estar acompanhando junto com algumas rotinas e também as tinturas. E usar esse espaço para ampliar nosso cuidado de saúde. E é isso que eu vou trazer aqui para vocês. Então, por isso faz sentido a gente estar juntos 30 dias. Muitas vezes eu já fiz esse acompanhamento individual com pacientes e trouxe para eles por escrito o que eu vou trazer hoje aqui de uma outra forma, que eu acredito que entra mais assim na rotina, tanto descomplicando quanto ficando mais fácil de praticar. Eu também criei esse grupo porque eu vou desparasitar esse mês e muitas vezes, até quando eu passo na consulta, a gente percebe que uma pessoa tem necessidade de desparasitar. E eu vou falar aqui um pouco sobre quando que é essa necessidade, se sempre tem que desparasitar, né? Para a gente entender também ao longo da vida como que vocês vão conduzir isso com autonomia, de ter uma noção de quando é a hora e de quando não é a hora também. Eu sinto que nesse momento é o momento de eu fazer a minha desparasitação e eu vou seguir o mesmo protocolo que vocês. E muitas vezes, assim, na rotina da vida, com tanta coisa acontecendo, é fácil. Ah, deixa pro mês que vem. E, nossa, nunca a vida tá tão encaixada perfeita pra gente começar algo que parece ainda não ser tão emergencial, né? Então, a energia do grupo ajuda a dinamizar isso e a gente falar, nossa, vamos fazer agora. Tá todo mundo aqui nessa intenção de cuidar mais da saúde, ter mais vitalidade, sentir que o corpo realmente está na sua potência. E isso, por mais que a gente não vai estar se vendo toda semana ou todo dia, cria um campo que faz com que as coisas fluam de uma outra forma. E tanto eu acredito nisso que um dos motivos que eu decidi fazer esse ciclo de desparasitação eu faço ciclos trimestrais, né? E geralmente eles são abordando as estações e algo que eu já faço aqui na minha rotina, mas esse eu quis trazer a desparasitação para a gente fazer juntos e ver o resultado que isso pode trazer, tanto em facilitar quanto nos resultados no corpo. E o corpo a gente considera várias camadas, que também vocês vão ir observando junto comigo, com atividades práticas ao longo dos dias que a gente vai passar juntos. Tem uma maestra para mim, que ela já me ensinou muito de medicina, mas também de outras coisas, que ela sempre abre os encontros que a gente faz, dizendo que um carvão isolado, ele não faz fogo, que é a fricção entre esses carvões que faz com que o fogo e a chama se mantenha. E é sobre isso também que eu trago nessa nossa energia juntos aqui, fazendo esse ciclo. A gente está também no momento que existe muita informação. Vocês, cada um aí na sua realidade, deve estar sentindo um pouco esse sufoco de nossa, mais coisa, preciso de menos, né? E aí o detox, que é a desparasitação e que eu vou também puxar para o detox, é isso de o que que eu quero então manter aqui, o que que precisa limpar e de alguma forma trazer essa comunicação dessa forma que eu vou trazer para vocês, uma busca de fazer com que as coisas fiquem menos informação e mais campo de ação, né? Então eu desejo que tudo que eu trouxer seja aplicado de uma forma bem prática e que, como a gente tem 30 dias, eu vou trazer várias atividades e propostas para a gente trazer essa limpeza para o intestino, para o corpo,
para nossa rotina. E eu sei que cada um aqui tem uma realidade bem diferente. No nosso formulário, também conversando com vocês, eu já percebi que vão ser diferentes realidades fazendo as atividades que eu vou propor. E sintam-se super à vontade de ir na velocidade de vocês e no que der conta, assim. De alguma forma, é interessante toda atividade que eu trouxer, seja em áudio ou uma proposta, mesmo que vocês não façam nessa semana, anota e se fizer sentido, né, se tocar no coração de vocês, fazem em um outro momento. E aí já vou abrindo aqui, adiantando que eu trabalho bastante os ciclos, então a gente vai entrar num ciclo de 30 dias. E o ideal é que, mesmo que você não faça agora, faz nos próximos 3 meses. Até as gravações, tudo que eu vou passar, quanto mais tempo passa daquilo que foi gerado, né? Então a gente está gerando uma energia de grupo, eu estou aqui trazendo um incentivo e uma proposta para vocês. Depois de 3 meses, isso vai perdendo a força. E aí vai ficando assim, com uma outra possibilidade de aplicar e realmente conseguir manter. Então, a gente está aqui transicionando nos ciclos e a cada semana eu vou trazer o ciclo de uma forma diferente. Nessa semana que a gente vai iniciar, que a gente hoje abre aqui e a partir de amanhã é nossa segunda-feira de novo ciclo. A gente vai fazer um ciclo de ação direta, mais sobre a nossa semana. E aí, ao longo das semanas, eu vou trazendo ampliações sobre esse olhar. Já tem algumas coisas gravadas, todas são bem curtinhas, mas para vocês entrarem também nessa observação da sua rotina a partir dessa proposta. E aí, o momento que a gente está também astrológico e mundial, enfim, tem até um conceito científico que chama Síndrome da Fadiga Informacional, que a gente está ali, tipo, obeso de tanta informação também vem com uma astrologia que mostra que o grupo é o que vai ter força esse ano. Então, se eu fosse fazer a minha desparasitação sozinha, com tudo que eu já sei, talvez eu não ia conseguir fazer tudo que eu vou fazer com vocês aqui. Então, trazendo também esse lugar de que, de alguma forma, com tanta informação, o que traz a energia que a gente precisa para transformar, para fazer as mudanças, é também se juntar e fazer junto. Então, tudo que vocês puderem esse ano fazer junto vai dar mais energia, vai dar mais possibilidade disso florescer e chegar até o final, né? E aí, quando a gente pensa quem que teria que fazer a desparasitação e quem que é melhor não fazer. Eu já fiz uma triagem quando vocês preencheram o formulário, tiveram algumas pessoas que não puderam entrar e que tudo bem, que elas podem passar na consulta, não é que não pode fazer. Mas esse ciclo, por ser em grupo, ele é feito para adultos e para pessoas que não estão com doenças específicas, como doença do fígado ou tomando vários remédios. Eu vou trazer umas orientações sobre o que fazer se você estiver tomando algum remédio, algum suplemento, mas a triagem já foi feita também para gestante, lactante. Tem como a gente cuidar, mas não vai ser isso que a gente vai fazer aqui, para conseguir trazer o que vocês aqui que estão comigo, adultos e que têm esse perfil que se encaixa no grupo, possam ter as informações assim, sem precisar filtrar muito. E também a gente pensa nos ciclos, né? Porque tem quem fala que todo ano tem que desparasitar, tem quem fala que é de 3 em 3 meses, e tem quem fala que é só quando você tá lá já com caixão e vela preta, assim, tipo, não tem mais o que fazer, desparasita pra ver se resolve. A verdade é que dá para individualizar cada pessoa, mas depende basicamente assim, falando em linhas gerais, qual é a realidade que você vive, então onde você mora, de que forma você interage ali com a água, com os animais, enfim, como que é a tua rotina, né? Nessa parte de o que que você ingere, qual fatores de risco você tem para acabar tendo que desparasitar mais vezes. E também quando a gente pensa, tá, é diferente para uma criança, para um adulto, para um idoso, e dentro do nosso público aqui, das pessoas que eu conheço, né, sei quase todos onde cada um mora, como que é a realidade.
Alguns eu não sei esses detalhes, mas geralmente quem busca desparasitação tá morando no lugar onde está bebendo uma água de fonte mais natural e que isso é maravilhoso, que bom, né? E de alguma forma a gente não tem aquele mega controle, a gente tem muitos benefícios, mas não tem um mega controle de se essas viagens que eu faço, essas águas que eu bebo estão livres de parasitas. Então, nesses casos, faz sentido uma vez por ano desparasitar. E se você tá num ambiente mega estéreo e controlado e que, enfim, não tem nenhum fator de risco, aí a gente pode passar a pensar em que sintomas que você tem que podem estar te trazendo essa demanda de desparasitar. Então, quando eu morava na cidade, trabalhava no hospital, eu não desparasitava todo ano. Eu percebia o que estava acontecendo ali no meu corpo. Mas agora morando aqui no meio do mato, bebendo as águas variadas, faz muito sentido desparasitar todo ano para sentir que o que precisa ser cuidado está sendo cuidado. E a gente percebe diferença no corpo. E eu vou trazer aqui para vocês alguns sintomas que às vezes as pessoas nem percebem que pode estar relacionado com desparasitação, que podem ser beneficiados pela desparasitação. Porque a gente pensa muito no intestino, né? Mas tem algumas outras coisas que acabam sendo sintomas de parasita no seu corpo. E aí é legal saber também para assim, em algum momento, mesmo que você não decida desparasitar, ou que você tenha desparasitado e fale, nossa, faz 6 meses que eu desparasitei, mas eu tô com umas coisas muito esquisitas aqui. Lembro naquele dia que a Pri me disse que isso daqui pode ser algum sintoma de parasitose intestinal. Então, eu vou trazer para vocês e, de alguma forma, assim, nesses 30 dias vocês vão ter acesso a tudo o que a gente. Essa reunião de hoje são 7 dias. Para quem não veio hoje, vai receber. E também eu não vou trazer muitos detalhes hoje que tenha que rever o vídeo. É interessante vocês verem que vão ter informações, mas a maioria vai estar lá na plataforma que eu vou trazer para vocês de uma forma mais simples possível. E aí vocês têm 30 dias para acessar e usar ali também dá para o que é inscrito fazer download e um dia que vocês precisarem da informação vai ter ali. E aí, então, entendendo que é para vocês essa desparasitação que eu tô fazendo e para algumas outras pessoas não é, que aí já teve a triagem. Se alguém tiver alguma questão, assim, nossa, tô tomando várias medicações, enfim, pode falar comigo no particular, mas eu já pressuponho que todo mundo aqui já me contou o que precisava, né? E aí a gente alinha. Também tem algumas queixas específicas que mudam o tipo de tintura. Então, a gente tem ali um leque de tinturas. A que eu vou trazer para vocês é bem baseada no protocolo da Hilda Clark, que é uma senhorinha que estudou muito sobre as plantas e tanto a parte de toxicidade quanto também tá. Se tem algumas plantas que elas podem ser mais delicadas pela toxicidade, também essas plantas elas podem ajudar o ser humano a se desintoxicar, porque aí mata o parasita, mas não mata o ser humano, né? Então a gente vai observando que a Hilda Clark fez esse estudo profundo sobre a desparasitação, e aí chegou algum momento que as pessoas começaram a perceber que era uma opção fazer a desparasitação natural. E aí o que eu quero trazer é que tem formas bem artesanais e de chás e também diria protocolos, mas protocolos indígenas e olhares, né? Até esses dias eu estava falando com um amigo que mora, ele é médico e mora no Jordão, então ele trouxe um pajé para a gente conversar. Ele estava falando sobre a desparasitação lá na Amazônia, lá no Juruá, que é onde ele mora. E a gente nem tem acesso a essa planta específica. Então, assim, é uma resina, eles tiram, tem risco, e ao mesmo tempo, pela experiência da condução dele ao longo de uma vida de estudo, né? Ele não pegou um livro que alguém fez, ele é filho de pajé, então já tem aí uma linhagem, mas é bem experiencial. Ele mesmo tomou, percebeu e funciona. E de alguma forma não é esse o campo que a gente vai trabalhar aqui. E eu tô aberta também para a gente olhar e conversar sobre as possibilidades. Algumas pessoas que também têm queixas específicas e que já acompanham comigo, pode ser que o protocolo que eu vou mostrar para vocês quais plantas a gente vai usar. Pode ser que o que vai chegar para você vai ser alguma coisa diferente
relacionada ao seu sintoma. Então, se tem uma queixa de pele ou candidíase ou uma questão que seja mais relacionada à saúde mental, pode ser que mude a tintura e as plantas, e aí isso tem a ver com um outro campo que a gente conversou. E aí existe uma ampliação da gente olhar a desparasitação de uma forma natural, que é a partir de tinturas e das orientações que eu vou passar, e eu quero ampliar já esse olhar que já está ampliado para uma desparasitação integrativa, porque quando a gente pensa, o que que eu quero, né? E eu trouxe para vocês ali olharem, não precisa assim ter, eu não vou fazer a chamada de quem fez lá as três flechas, os três mudanças, mas é muito importante vocês trazerem essa energia de largada, até para a gente ver depois de 30 dias o que que teve de transformação. E aí, essa transformação que vocês já trouxeram, seja no seu coração, na hora que estava tomando banho, ou se você anotou, é o que a gente vai trabalhar nesses 30 dias, dentro de outras coisas que podem surgir. E não existe transformação real que acontece com intervenções mecânicas, ao meu ponto de vista. Claro que se você precisa de uma cirurgia, tá, isso vai ajudar você, mas a transformação que você precisa para que essa cirurgia traga todo o aprendizado e toda a mudança na sua vida, ela não vai vir só da intervenção mecânica. E aí, por mais que alguns procedimentos sejam naturais, eles podem ter esse mesmo mindset, essa mesma proposta mecânica, que é, tá, eu tô aqui cheio de coisa para fazer, e aí parece que meu intestino tá ruim, vou tomar umas tinturas e vida que segue. Isso pode ajudar. E aí eu vou falar para vocês depois das diferenças de intervenções e o que eu quero trazer é que a minha proposta, ela é de vocês também entenderem como que essa desparasitação vai fazer efeito ao longo de todo o ano. E aí por isso que eu vou trazer um conteúdo extra que ele não se resume só em tomar tintura, que já vai ter benefícios. Então, cada um vai sentir o quanto consegue aprofundar. Para mim, o principal motivo, assim, de qualquer intervenção, de uma desparasitação ou de qualquer outra coisa que eu faça como médica, é conservar ou aumentar a energia do corpo. Então, o que eu acho legal é que depois de 30 dias vocês falem: Nossa, eu tô sentindo mais energia, eu tô sentindo que o meu corpo tá respondendo mais para as minhas vontades, né? E esse é o grande campo que eu acredito ser a saúde, a medicina, né? Sentir que existe vida fluindo ali e que você tá disponível fisicamente, emocionalmente, mentalmente para o que você quer fazer. E aí, eu vou trazer algumas bases e elas são da desparasitação, que vocês vão receber já hoje um PDF, que eu vou abrir aqui, que ele fala o que eu vou descrever, mas pode ser que fique mais claro depois lendo. Onde eu falo do nosso processo de desparasitação, que ele é integrado com os ciclos da Lua, e aí por isso que eu decidi fazer nessa data aqui. Dia 24 a gente ainda não chegou na lua cheia, dá tempo de encontrar as tinturas, de organizar a tua rotina, e a gente começa no dia 31 de maio a fazer a toma das medicações que eu vou orientar. E aí, depois de 15 dias, a gente entra na lua nova. E aí, na lua nova, a gente começa o uso da tintura em si. E aí, essa tintura é o que vai fazer o processo da desparasitação. Eu vou falar mais um pouco sobre isso. Mas aí, além desse protocolo, eu vou trazer alguns pilares que são da medicina do estilo de vida, que é o Lifestyle Medicine, são 6 pilares principais para a gente entender como conservar a energia do corpo a partir desse olhar de desparasitar. E também revisando as fontes de intoxicação. Então, tá, o que que pode estar me intoxicando aí, além de um parasita no meu intestino e que eu também posso fazer esse processo aproveitando os 30 dias. Aí também uma coisa que eu acho importante é a gente aproveitar esse ciclo para cada semana aprofundar nos ciclos conforme eu costumo trabalhar, né, no consultório. Existem ciclos de 3 meses, que eu comentei aqui, que são ciclos maiores, e no Ayurveda a gente chama de Ritucharya, que é 3 meses são estações. Então, a cada estação
existe uma energia, um fluxo, um ritmo que eu posso adquirir na minha vida. E aí, a gente no fim desse ciclo vai estar na portinha do inverno. A gente vai estar dando boas-vindas para o inverno. E aí faz sentido para mim trazer para vocês um olhar de Ritucharya de inverno. Então, lá no final do nosso ciclo, a gente vai usar uma semana exclusiva para vocês terem também essa base de como que eu me cuido no inverno a partir do olhar do Ayurveda. E aí, a gente tem também esse ciclo de 30 dias e a gente já vai estar no campo do ciclo, mas também eu vou usar uma semana dessas quatro que a gente vai passar para olhar esse ciclo de 30 dias. E que aí na antroposofia a gente fala que a gente está na época, no tempo da lanterna, que é a gente tem uma luz interior e aí a gente no começo do inverno a gente tem que estar com essa luz bem reforçada. Então, fortalecer nosso ser, nosso corpo físico, nossa imunidade, nosso intestino e também o nosso campo de fortaleza do eu. Então, quando a gente passa por um ciclo de 30 dias nessa época, eu acho bem legal também trazer esse olhar e trazer também o que que a gente pode integrar na nossa vida a partir desse ciclo, que já é grande, né? Pensando que depois de 30 dias a gente talvez já está em outra vida, outra história, e de alguma forma a gente vai sustentar esse campo dessa luz que a gente vai acender depois de 30 dias. E também, com o olhar maia, a gente tá no inverno e ao mesmo tempo lá no hemisfério norte, eles estão indo pro verão, né? A gente tá aqui outono e inverno e lá eles estão no verão. Então, como tá todo mundo no mesmo planeta, não quer dizer que a gente tá desconectado da vitalidade e da energia do verão. A diferença é que é dos poros para dentro, que a gente vai precisar trabalhar esse verão. Então, faz muito sentido também trabalhar a vitalidade agora. Não existe essa separação como a gente acostumou a pensar. Então, eu acho que agora vale a gente ir para o tratamento. Eu vou contar mais para vocês dos detalhes. E eu quero primeiro, né? Eu falei um monte aqui, saber se alguém quer perguntar alguma coisa, quer falar alguma coisa específica. Tô com a garrafinha da minha filha aqui, tá bem? Então, eu vou abrir aqui qualquer momento. Vocês podem mandar um recadinho no chat ou abrir o microfone mesmo. Eu vou abrir aqui o PDF para vocês verem, né, o que a gente está falando e vocês vão receber eles depois. Pronto. Vocês conseguem ver? Tá dando para ver grande? Tá. Aqui. Ixi, deixa eu. Aí. Tá, então assim, a gente tem aqui uma proposta natural e ela vai ser baseada em tinturas e hábitos. E os hábitos, quando eu chegar neles, vocês vão ver que já até, então, aproveitando as perguntas que já chegaram algumas perguntas, tudo que eu vou trazer, tirando as tinturas e o que você vai tomar para desparasitar, é opcional, assim como tudo na vida, né? Tem também uma outra pergunta que é, nossa, Pri, eu preciso fazer agora, nesse mês? Existe a possibilidade de você fazer. Deixa eu ver se tem alguém aqui para entrar. Tá, não tem ninguém querendo entrar. É, a gente pode, por exemplo, se vocês, por algum motivo que eu trouxer aqui nessa apresentação hoje, falarem, nossa, não é a hora de eu fazer, putz, entrei no grupo e não dá para desparasitar esse mês. Vocês podem fazer depois, vocês vão ter todas as orientações para fazer nos próximos meses, se for necessário. Mas lembrando que a gente tem aqui um fluxo que vai facilitar muito o processo para vocês, inclusive de aprofundamento. E aí, na parte de orientações alimentares, vocês vão ver também que é importante, principalmente nos dias de tintura, que vocês vão ver que não são tantos dias comparado com os 30 dias que a gente vai estar juntos, para evitar efeitos colaterais. Mas se vocês fizerem os 30 dias de todas as orientações, de tudo, com certeza o resultado vai ser bem melhor. Aí, então, aqui eu já até deixei um tempo para vocês verem todos. Existem vários sintomas que podem estar relacionados com
infecção de parasitose intestinal. O nosso intestino, ele é o nosso segundo cérebro, ele libera substâncias para o nosso corpo todo e a gente parou de restringir o nosso intestino a sintomas de digestão ou de mal-estar no abdômen, na barriga, né? Então, ele absorve os nutrientes, ele traz também vitalidade para o nosso corpo. E aí vocês estão vendo, dor de cabeça, queda de cabelo, tudo que está relacionado com a sensação de baixa energia e também aqui tem algumas questões que são de alimentação, né? Tá escrito aqui compulsão por doces, mas pode ser por queijo, por tranqueira, enfim, ultraprocessado. Existem estudos que eles mostram. Aí vou até aproveitar e falar aqui, é, que é algo bem rapidinho, assim. Basicamente, existem tipos de bactérias no nosso intestino. Aí tem os nomes, né? Firmicutes, Bacteroidetes, e aí é como se fossem as bactérias do bem e as bactérias do mal para nossa alimentação saudável. Tem algumas bactérias que a gente alimenta elas com tranqueira, então, ultraprocessado. Tem um tipo de bactéria que adora, ou doces, né? E aí tem outras bactérias que você precisa ali nutrir elas de comidinhas boas, saudáveis, naturais, para que elas cresçam no seu intestino. Então chega um momento em que, se a gente come muita tranqueira, tem muito mais bactérias que a gente alimentou. Então, tem umas bactérias que elas são as bactérias do mal, no sentido de que elas vão comer essa alimentação que não é saudável e elas liberam substâncias e informações. E a cada dia os estudos estão mostrando mais essa conexão entre nosso corpo e as bactérias. Então, tem até piadinhas que falam: olha, na hora que você abre a geladeira de madrugada e tá buscando um doce, é a sua bactéria que te pediu, nem é você. Você acha que você tem sua vontade própria, mas as bactérias liberam informações lá e você vai lá e tá doido por doce. Então, a gente acha que a gente governa nossas vontades, mas se você tá comendo, alimentando muita bactéria, que gosta de doce, pode ser que elas estão mandando em você. E aí também tem a possibilidade dessas bactérias trazerem um desarranjo intestinal ou de liberação de neurotransmissores, enfim. Tem todo um campo que quando a gente vê o número de bactérias que existe no nosso intestino, até se fala que, tipo, nossa, é uma população ali dentro que tá trazendo realmente. A gente não é só ser humano, eu sou também as bactérias que me habitam, os fungos que revestem minha pele, que me ajudam a não ter infecção bacteriana. Então, tem todo um ecossistema. Cada pessoa é como se fosse uma mata atlântica, assim, quando a gente pensa na variedade que existe no nosso corpo. E aí a gente começa a entender com a ciência que eles não são passivos como a gente pensava, eles têm muita atividade, inclusive na nossa vontade. Então, é bom que a gente faça uma desparasitação e cuide também de quem que a gente vai selecionar ali para decidir a nossa vontade. E aí, aqui a gente tem também distúrbios no sono, questões na pele, coceira. Tem várias questões. A pele, ela é um grande órgão de manifestação. Então, quando a pele está manifestando, aí eu iria até para campos mais sutis, de que ela fala sobre muitas coisas, assim, desse contorno, enfim. E também sobre o que está acontecendo dentro do meu organismo. Então, quando a gente chega com uma dermatite, tem uma questão de pele, tem várias coisas que a gente pode pensar e uma delas é que pode ser que o meu intestino não tá legal e que seja também o momento de desparasitar. Aí a gente segue ali, né? Então, o calendário lunar, como eu falei, não precisa ficar lendo, isso daqui é só para me apoiar, trazer tudo que precisa, porque eu vou mandar para vocês. A gente tem duas fases e são 30 dias. É legal a gente se conectar com o momento lunar, porque assim como as marés, assim como o plantio biodinâmico, nosso corpo também ele é influenciado pela energia da lua. E aí, quando a gente tem a lua nova, se diz que os parasitas saem mais para fora e se reproduzem no intestino. É a hora que eles saem dos ovos e que tem uma maior quantidade de parasitas e essa vulnerabilidade que vem dessa superficialização deles ajuda que as tinturas que a gente vai tomar funcionem mais. E a lua cheia
é uma lua onde eles estão lá em outra vibe, e aí a gente vai cuidar do fígado. Tem alguns protocolos alopáticos mais tradicionais que eles não olham para essa parte do fígado. Então, assim, se você vai tomar um comprimido, secnidazol ou, enfim, ivermectina, qualquer um, albendazol, a gente não olha muito para essa parte hepática, acreditando que o nosso corpo também dá conta de muita coisa, né? Por outro lado, nesse olhar mais integrativo, se a gente dá uma forçada em algum sistema, a gente tem recursos naturais para cuidar desse sistema antes. Então, não quer dizer que, se eu tomasse a tintura sem fazer a preparação hepática, eu ia ter que ir no médico e ficar tomando soro. Não. Mas a gente cuida daquilo que a gente vai forçar, né? E as tinturas, pela própria composição de qualquer tintura, a gente vai tomar tinturas que elas já dão uma sobrecarregada também e que a dose que eu vou passar, o protocolo que eu passo, ele é seguro. Elas vão fazer com que o seu fígado precise trabalhar. Então a gente vai dar uma cuidado, um carinho para o fígado. E eu vou trazer aqui duas possibilidades. Então, esse próprio fígado vai ajudar o processo também ali, depois de 15 dias, para a gente ter todo o corpo já num caminho de vitalidade e de fortalecimento para desparasitar. Então, a gente tem aqui o calendário que eu uso ao longo do ano para trazer, né, nos atendimentos. E a gente vai, deixa eu aproveitar e já mostrar para vocês, já que ele está aqui. A gente vai, no dia 31 de maio, começar a preparação do fígado. E a gente vai, no dia 14 de junho, fazer o protocolo das tinturas. Então é legal vocês colocarem na agenda de vocês, dar uma olhada de como vai ser essa semana, não agendar muitas festas, não fazer ritual nessa semana, não fazer nenhum processo muito intenso, porque a gente já vai exigir do fígado, já vai ser um momento em que a gente vai estar nesse trabalho de limpeza. Então, assim, movimentos mais suaves nessa semana de 14 de junho, se for possível, né? E aí, qualquer dúvida sobre isso também vocês podem falar comigo. Dá uma olhada na agenda se precisar. Também eu compartilho com o grupo as perguntas para ajudar todo mundo. E aí a gente tem as plantas fitoterápicas. Uma outra coisa que eu acho legal é que lá em cima eu trouxe que tem vários sintomas. E aí, quando a gente olha a desparasitação natural, tem olhares onde se diz que ela integra muito mais parasitas do que se você vai usar um comprimido ou outro, porque os comprimidos eles são assim, cirúrgicos, é uma flecha ali naquele tipo de verme, né? E aí a gente precisa ter um olhar onde eu sei que verme eu tô tratando para poder, então, essa giardíase, essa oxiuríase, enfim, ela ser tratada. E aí, na desparasitação natural, tanto que eu tô fazendo um protocolo igual para todos vocês, praticamente, ela vai englobar os parasitas, porque a ação das plantas, ela juntas, né? Eu vou usar algumas plantas, elas vão ter essa potência de integrar os parasitas que precisa e elas têm outros efeitos. Então eu quero mostrar que também assim, a gente tem esses sintomas aqui que eu mostrei, mas as plantas que eu vou trazer, então vou trazer aqui, né, a nogueira, ela vai tratar também questões de fungos, ela também é antitumoral, enfim, eu não faria um tratamento antitumoral exclusivamente com essa desparasitação. Mas para vocês entenderem que as plantas têm outros efeitos, e é legal, eu gosto muito de usar a planta inteira, então vocês vão ver na preparação hepática que dá para a gente usar uma substância isolada da planta, mas dá para a gente usar a planta inteira. E a planta, ela tem sinergia no corpo dela, então tem várias substâncias que cada uma delas vão fazendo é como uma orquestra mesmo, de potencializar a própria substância. Então, sempre que possível, eu uso a planta e não uma substância isolada. Então, em vez de usar curcumina, eu gosto muito de usar cúrcuma. Aí tem que ser uma cúrcuma de boa procedência. Então, aí é outro campo, né? Mas a tintura que eu vou trazer aqui para vocês é bem prática de conseguir no formato adequado.
Aí a gente tem o cravo, cravinho, ele também é antifúngico, ele também ajuda na melhora do sono e ele tem, pelo olhar ayurvédico, ele tem uma potência ali também em trazer esse Agni, trazer um fogo, né, para o nosso corpo nesse momento de frio. Tá legal também usar o cravinho. A gente usa bastante as especiarias. Aqui a gente tem duas, né, nessa tintura, mas no Ayurveda elas são um grande chefe assim de tratamentos. E o cravo a gente usa no Golden Milk, num leite que é super terapêutico ayurvédico. Enfim, ela traz muito mais benefícios do que está descrito aqui. Tem o Beberes, e vocês vão ver que pode ser que não tenha uma ou outra na de vocês, se eu for fazer alguma adaptação. E o orégano, ele ajuda muito. A gente usa bastante assim, quando tem uma questão de imunidade, quando precisa combater algo no organismo que seja uma ação antimicrobiana, né? E ela vai trazer também essa potência da gente melhorar e diminuir os eumintos ou qualquer parasitose e melhorar nosso sistema gastrointestinal. Tem algumas questões aqui que eu não cheguei a perguntar específico no nosso formulário, mas por serem tinturas e o orégano também, a gente precisa cuidar se algum de vocês tem gastrite muito intensa. Então, assim, se alguém tiver, nossa, eu tenho uma mega sensibilidade no estômago, me avisa. E aí eu vou também fazer uma adaptação, porque por mais que ele seja super bom pro sistema gastrointestinal, tem algumas adaptações importantes aí se você tem gastrite, se tem questões no estômago. E aí aqui tem o cardo mariano, que aí a gente geralmente, nesse olhar mais integrativo, vai para a silimarina, que ele ajuda a cuidar do fígado, é o que a gente vai usar antes. O cardo mariano, ele não é tão simples de achar quanto a silimarina. Então, existem essas duas possibilidades, elas vão estar descritas lá para vocês e vocês veem o que vocês conseguem encontrar. Eu posso indicar também onde encontrar, então, tem algumas farmácias que são mais confiáveis, né? Na fitoterapia a gente sempre cuida disso, assim. E o ideal é que no futuro a gente consiga plantar tudo isso, fazer nossa própria tintura, mas teve um paciente que me perguntou, uma pessoa que ela não tá aqui agora, mas é o nosso foco aqui. Vamos ver, daqui uns anos a gente faz outro grupo e vocês vêm preparar com a gente as tinturas. A gente tem a Artemisia, que ela é maravilhosa, assim, para mulheres também. Ela tem toda uma potência e ela tem esse poder também de desparasitar. A gente tem uns cuidados com as doses, né? Então, tem algumas dessas substâncias que se toma. é, Vou falar da Artemisia, por exemplo, para trazer, né, o que pode ser aplicado a outras. A Artemisia, ela tem uma substância. E aí, quando a gente tem essa substância que ela é tóxica, em altas doses, pode acontecer da gente ter efeitos colaterais no corpo que passam daquilo que pode ser tolerado. E aí, quando a gente faz uma desparasitação em chás, que existe essa possibilidade, né? Eu acho legal que, mesmo que seja em chás, alguém possa te orientar e te acompanhar. A gente não tem a segurança de quanto que tem dessa substância em cada dose de chá que eu vou fazer, porque cada planta ela vem ali, enfim, depende do sol que teve na planta, depende de várias questões que a planta vai ter uma concentração diferente das substâncias. E então a gente precisa dosar bem, né? Não dá pra tomar chá de artemisia o dia inteiro sem, tipo, um limite. Assim, toma ali por 30 dias muito chá de artemisia. Como eu já vi acontecer, assim, a gente precisa de um olhar de, tá, então quanto seria pensando nas possibilidades dessa artemisia agir, realmente desparasitar? E por outro lado, ela não causar um dano, qual seria o limite de chá por dia ou quanto tempo, enfim. Eu acho legal ver que ela tem essa potência de desparasitar por si, então um protocolo de Artemisia já poderia ser um belo desparasitante, mas tem esse cuidado que a gente precisa entender que dose que vai fazer o efeito e que não vai causar prejuízo. E a ornitina, eu incluo ela porque quando os parasitas
eles vão morrendo no intestino, eu não sei como que tá por dentro o intestino de cada um de vocês, qual é o nível de parasitas e o que que a gente vai ver, né? Em relação aos. Pode ser que saia alguma coisa no cocô, pode ser que você sinta uma melhora no corpo e não tenha visto nada específico que não seja visível, mas pode ser que se você tem uma carga alta de parasitas, eles liberam amônia quando acontece essa desparasitação. Então, eles vai acontecer que a tintura vai agir no seu intestino e antes deles saírem do seu corpo, eles podem acabar liberando amônia e aí a ornitina a gente usa para evitar que essa amônia acabe trazendo efeitos de intoxicação ou desconfortos e efeitos colaterais que a gente consegue evitar. Aí, então, falando aqui mais sobre alguns fitoterápicos, depois vocês podem ler se vocês quiserem. E aí tem algumas orientações alimentares, que elas não são complexas, como podem acontecer em alguns outros protocolos de medicina integrativa. Eu não sei se vocês já passaram em algum médico integrativo, já fizeram algum processo de detoxificação, pode ser ayurvédico, mais profundo, né? Tem uns relatos engraçados de pacientes, assim, tipo, até de detox ayurvédico, que enfim, que as pessoas detestaram e que não deu certo, não foi aplicado. E por outro lado, é isso, é importante individualizar, e aqui em grupo eu vou passar as orientações e a importância do que é essencial. Porque também dentro desse nosso momento histórico, momento cosmológico e tudo mais, a gente tem um excesso de informações onde parece que o que é complicado, nossa, valeu eu ter feito esse procedimento porque foi tão complexo que parece que era bom, sabe? Então a gente tem que olhar, nossa, o que que é muito. O que que resolve de uma forma real e simples? Tem muita coisa boa que eu posso fazer e ver que daqui a um ano tá me dando resultado sem complexificar. E aí tem um maestro que eu gosto muito, ele fala que é procurar meio-dia em 2 horas. Então tá, o que que é 2 horas e o que que a gente precisa fazer para realmente a desparasitação fazer efeito? E a gente vai abrindo camadas. Então tem camadas maravilhosas, assim. Eu tenho uma amiga médica que ela faz jejum de sucos e ela ama isso, ela vive isso. E é possível fazer. Eu tenho vontade de fazer, mas aqui a gente não vai ficar no jejum de sucos e a gente vai para algo mais direcionado para a desparasitação. Então, aí vocês estão vendo, né? Tem alimentos que eles alimentam os parasitas. Se sabe que tem alguns alimentos que fazem com que eles tenham ali preferência de comer aqueles alimentos. E aí, outros alimentos é onde estão os parasitas. Então, tá carnes mal passadas, se a gente não lava bem o legume, verdura, fruta. Parecem coisas básicas, mas vocês vão ver que nesses 30 dias vocês vão dar mais atenção para isso. Então, a higienização dos legumes, verduras e peixe cru. Então, é bom nesses 30 dias evitar mesmo, assim, fazer esse ciclo de, ok, se eu tô desparasitando, eu vou cuidar também de não ficar ali fazendo o retorno precoce. Deixa eu ficar 30 dias sem comer coisas que vão acabar potencializando ou essa proliferação deles ou trazendo para dentro. E aí, queijos e laticínios são alimentos que acabam naquele fluxo que eu trouxe, né? Do. Depende do micro-organismo, ele vai querer comer mais um tipo de alimento ou outro. E ultraprocessados também, principalmente enlatados, conservas. E aí a gente não fala assim, conservas, tipo, eu fiz um repolho fermentado. Não, aí já é outro tipo de conserva. Eu tô falando mais de ultraprocessados mesmo. E se a gente puder ficar sem açúcar refinado nesse período, vai ser legal. Não quer dizer que você não possa comer nada doce, mas o açúcar branco refinado, aí o ideal seria ficar 30 dias sem e sentir o que que o corpo traz, né? E aí, eu vou trazer também ali um pouco mais detalhado, mas vocês podem aproveitar e ver o que mais que está em excesso no seu momento. Então, você pode falar: nossa, eu tomo muito café, eu faço muito rapé, eu tô.
dormindo demais, eu tô bebendo pouca água. Nossa, seria muito legal eu cuidar disso, porque até a Pri disse que é bom me hidratar bem e tô percebendo que eu preciso cuidar disso nesses 30 dias. Já seria importante cuidar se eu não estivesse desparasitando. Então, o que que nesse momento se encaixa como, nossa, deixa eu aproveitar aqui que eu tô fazendo essa limpeza e incluir também algo que eu tô vendo que na minha rotina tá me desvitalizando. Então, olhando também pelo olhar ayurvédico, a gente precisa cuidar do Agni. E a gente está trabalhando esse sistema digestivo e a gente quer que o Agni, que é o fogo da nossa digestão, o fogo do nosso sistema digestivo, esteja bem ativo, para também. Nossa proposta é absorver bem os nutrientes, para isso que eu desparasito também, né? Então, tem algumas orientações que vai ter uma semana, então eu dividi em 4 semanas. Uma semana a gente vai fazer um ciclo de ação direta, que eu chamo, que é a cada semana qual é o impulso que eu dou conta de fazer. E aí tem lá um formato de vocês começarem a trabalhar esse ritmo semanal. A segunda semana vai ser essa época da lanterna, onde 30 dias a gente vai ampliar nosso olhar para o que a gente está vivendo nesse ciclo. Aí a terceira semana vai ser o ciclo de Dinacharya, que aí já é um olhar ayurvédico, que é o que na minha rotina diária pode ser simples e incluído para que eu consiga aumentar meu fogo digestivo, aumentar a potência de saúde do meu corpo. Obrigada. Eu ganhei o desenho. E aí, a gente tem aqui já uma sugestão que eu vou trazer com mais detalhes ali depois, que é de beber água morna com limão logo que você acorda. Isso já vai ajudar aí nesse sistema digestivo. É algo que, assim, todo mundo já deve ter ouvido em algum momento, como uma orientação básica ayurvédica. Eu mesma, nossa, eu oriento isso e me vejo às vezes deslizando de não ter tomado por um tempo e percebendo que isso poderia fazer um benefício para o meu corpo. Então eu me comprometo com vocês de nesses 30 dias acordar, dar uma esquentadinha ali na água e começar o dia com essa água morna com limão. Cada um, dentro do que eu vou trazer no Dinacharya, vai ver o que mais marca de começar o dia. Então pode ser que tenham pessoas que falem, cara, de tudo que a Pri trouxe, pra mim, acordar e não acender o celular e ver a luz do sol e fazer 1 minuto de luz do sol ou 5. Isso fez muita diferença. Então, talvez eu não vou beber água com limão o resto da minha vida, mas isso do sol, sempre que eu puder, eu vou fazer. Vocês vão encaixar na sua rotina o que que dá. Idealmente, experimentar tudo que eu trouxer para ver o que que realmente é o essencial. Como a gente está trabalhando o intestino e o sistema digestivo, é legal cuidar do fogo digestivo. E beber água, se alguma de vocês sente, nossa, eu deveria beber mais água, aproveita a hora que você toma a tintura e lembra de mim com um copo de água e aproveita e bebe um copo de água. Então é isso, já vai ajudar você a entrar numa rotina de beber mais água, seja na hora da tintura ou seja em outros momentos. E aí, tem outras orientações que são complementares, então elas não são essenciais para que a sua desparasitação funcione, mas a gente pode aproveitar esse ciclo para evitar farinha branca, né? Arroz branco, porque eles também causam um pico de açúcar no sangue, mas é bem menos. Então, tá, se você for comer arroz branco, tá tudo bem, mas se você comer todos os dias, será que não dá para dar uma variada e perceber como que isso interage, né, no seu corpo? E usar o suporte de frutas, vegetais frescos, que ajudam também o intestino a funcionar melhor e também são uma base segura de que a gente está se alimentando com saúde, bem. E aí, depois da desparasitação, que aí a gente termina o ciclo de 30 dias, a gente tem o pós. E geralmente em processos de limpeza, onde a gente faz aquilo que eu vou trazer como uma detoxificação, a gente nutre. Aí no Ayurveda a gente até fala que tem lá o Panchakarma, depois tem Rasayana. A gente sempre, depois de uma limpeza, a gente vai nutrir esse corpo. Até em cerimônias, em coisas que vocês façam assim, nossa, eu fui em uma ação específica hoje e fiz uma limpeza. Tá, mas lembra de nutrir depois, porque se você limpou, você abriu espaço. E o que que você vai pôr nesse espaço que tá agora aberto, né?
Então a gente vai cuidar de repor ali alguma bactéria do intestino que acaba tenha. Vocês viram que a maioria das tinturas também tem ação antibacteriana. Não quer dizer que ela vai dar um desarranjo no seu corpo, mas quer dizer que é a janela de oportunidade de você dar um extra ali de bactérias boas no seu corpo e trazer aquelas que vão te fazer pensar que a manga é a coisa mais gostosa que você poderia comer, ou que você não precisa comer mais do que você sente fome, enfim. Aqui já é outra coisa, né? Que aí é infantil, mas aqui a gente tem as linhas gerais do que seria o processo de desparasitação mesmo. E o que é mais importante é a gente, vocês sentirem essa janela aberta de recebendo as informações, as orientações, a gente acompanhar na medida do que é possível e com compromisso de aproveitar os 30 dias. E existem várias outras formas de fazer tanto detox quanto fazer a desparasitação dentro do que eu vou trazer. Mas nem tudo que é dito como detox ou como desparasitação é seguro e eficaz. O que eu busquei é juntar esses dois mundos, que é das medicinas naturais e mais próximas possíveis da fonte, e também esse critério assim de, nossa, como que eu consigo fazer com que isso funcione para as pessoas que buscam um tratamento e um cuidado, né? Eu vou mandar o calendário também de tratamento, vai ficar fácil para vocês marcarem o dia na agenda. E o acompanhamento que a gente vai fazer é pelo WhatsApp. Então, assim, se tiver alguma dúvida pontual, fica super à vontade de me perguntar. Geralmente, eu respondo e compartilho no grupo, dependendo do fluxo ali, se tem perguntas que vão contribuir ou que fazem sentido compartilhar. Então, todo mundo vai acabar se nutrindo desse campo coletivo. E a gente, eu não tenho nada fixo, a cada ciclo é diferente a forma que a gente vai funcionar. A minha vontade é não sobrecarregar vocês, então não vou fazer vários encontros, mas pode ser que a gente acabe se encontrando de novo. Aí depende muito do nosso fluxo ao longo desse ciclo. E a gente pode fazer ali o encerramento. Depois acho legal saber como que foi para vocês, né? Como que integrou tudo isso. E esse encerramento pode ser feito de várias formas. Pode ser com cada um de vocês, ou a gente se encontrar. E de alguma forma, a cada tomada que você fizer ali da tintura, e também de qualquer intervenção que a gente vá fazer nesse ciclo, porque tem a preparação hepática, tem também as possibilidades de vocês já começarem hoje a se cuidar, então pode fazer um escalda-pés hoje e falar, tá, eu tô no ciclo, ou de abrir uma proposta ali. Se conecta com uma intenção profunda sua de transformação, que isso vai ajudar bastante a aproveitar que você tá ali dando uns minutinhos para se cuidar e fortalecer esse caminho aí, que é sem chegada e sem parada, que é o caminho de se cuidar, ficar mais saudável e sentir assim, nossa, que gostoso estar no meu corpo, fazer o que eu faço e ter a vitalidade em todos os corpos. Vocês vão me ouvir falar bastante desse mês, eu vou mandar mais alguns conteúdos. E aí eu quero saber se vocês têm alguma vontade, alguma pergunta, alguma coisa que dentro do que eu falei ainda, nossa, Pri, ainda não entendi tal coisa. Oi, Priscila. Eu tenho uma dúvida em relação ali aos queijos e tal. Se eu for comer um queijo vegano, aí é tranquilo? Ou é só a base de leite que é mais complicado? É, principalmente o leite. Aí o queijo vegano, assim como o pão sem glúten, é como se fosse falar a mesma coisa. Tem que ver qual que é a composição, assim, porque eu vou trazer ali também, dentro dos pilares de detoxificação, como evitar de intoxicar o corpo. E aí tem um conceito que é dos xenobióticos, de o quanto que às vezes a gente está comendo algo que parece que está indo no caminho da saúde, mas que a gente está colocando um monte de substância química, né? Então, dentro desse olhar que vocês vão entender melhor, dependendo do queijo vegano, ele vai estar dando uma sobrecarregada ali no teu corpo. Então, o quanto mais artesanal, natural possível, melhor esse queijo vai ser no seu processo. Mas pode comer, sim. Oi, Luísa. Oi, Priscila, tudo bem? Bom dia.
Eu tenho uma dúvida. Eu vou estar num festival no Sul entre o dia 13 e 19 de junho, que eu acho que é Aham, a época que você falou que é mais importante a gente estar, né, assim, mais limpo, digamos assim. sim. E quando eu estou nesses festivais, eu não tenho como controlar a minha alimentação. Normalmente tem Aham, bebida. Será que é melhor sim. eu deixar para fazer a desparasitação no mês que vem? É, pensando que a gente está seguindo os ciclos da Lua, o ideal é você fazer nesses ciclos que eu falei. Aí então o que a gente pode fazer é você integrar tudo que eu vou trazer, eu vou mandar para você a receita, cada uma vai receber a receita e tal. E aí, dentro do que você aprender, você já organizar a sua agenda no mês que vem e aplicar. Porque bem na data vai ser a data que vai ser um pouco complicado para você ali. E até se você sentir que a tintura, esses dias, aproveitando sua pergunta, é o momento mais delicado do ciclo, que é a hora que você tá ali dando um chega pra lá nos parasitas, né? Então é um momento que idealmente é um pouco mais introspectivo, né? De tipo, ah, nossa, eu não vou fazer grandes movimentos ali num dia que pode ser que o meu intestino esteja mais sensível. E tem pessoas que tomam e falam, nossa, eu tô radiante, tô muito bem, né? Então é bem individualizado, mas são dias que é melhor a gente escolher. E aí eu te passo tudo então, e aí você já coloca ali, você vai receber nesse PDF, tem os ciclos da lua, então você já vai ver no mês que vem que dia é a lua cheia, que dia é a lua nova, e aí você integra. E aí pode me perguntar também, né? De alguma forma você vai receber a ressonância do ciclo ali. Então, se alguma coisa te acontecer nesse mês também, eu tô aqui, tá bom? Obrigada. Ah, tem algumas outras perguntas que eu recebi de pessoas que elas não estão aqui agora, mas aí eu vou mandar elas no grupo, respondendo já, para vocês até entenderem como é que eu vou fazer esse fluxo, né? Eu respondi a pessoa no particular, mas eu acho que são perguntas que elas integram bem aqui para o grupo já ir aproveitando de cada um tem uma realidade, e vai trazendo insights para o grupo todo. Então, eu mando lá para vocês. Aí, como vai funcionar também essa parte mais logística, né? É, como que a gente vai seguir? Tem as orientações e tem a prescrição mesmo. A receita, por isso que eu pedi ali no formulário para vocês preencherem. Eu tenho o nome de vocês, tenho o CPF, e aí para cada um eu vou mandar o protocolo de desparasitação, as tinturas e o que eu passei aqui para vocês. O que vocês vão ter que ir atrás de conseguir a partir do dia 31 de maio tem em casa. Então tá, eu já tenho aqui meu kit, minhas tinturas e minha medicação para conseguir fazer o processo. A gente tem essa semana toda e até se for pensar que a tintura mesmo é dia 14 de junho, então temos uma janela larga aí para vocês poderem, até se precisar de alguma apoio, alguma pergunta, vai me perguntando que vai ficar bem mais fácil, né? Mas aí essa é uma parte que vai ser mandado no particular para cada uma de vocês. Porque tem o nome de vocês, enfim. Então eu vou mandar no particular para todos, até para quem não tá aqui, então tranquilo, vocês vão receber também. E quem não tiver preenchido ali ainda, não sei, eu não tenho certeza, mas se não tiver preenchido o formulário, pode me mandar o nome completo do CPF, que também. E também, assim, se preencher o formulário é importante por causa do fluxo, né? Eu falo com vocês no particular. Dentro da parte de orientações, eu vou mandar no grupo, então vão ter ali os fluxos semanais no grupo e que é legal vocês irem acompanhando para fazer esse ritmo de a cada semana entrar num novo campo mesmo, né? De ciclos diferentes. E de alguma forma, se vocês conseguem integrar mais esse olhar na vida, é bem gostoso, assim, de você conseguir estar no ritmo das estações, conseguir sentir que o ritmo semanal tem um fluir. Então, eu gosto bastante de agora fazer isso com vocês em grupo, que é mais potente ainda do que fazer nas consultas, porque na consulta eu passo a orientação e a pessoa segue. Aqui a gente está fazendo juntos e experimentando o que que dá certo, o que não funciona. E aí é muito gostoso saber que tem alguém experimentando junto. Nossa, como que eu vou fazer então isso daí que a Pri falou, de fazer a listinha e conseguir praticar em uma semana, enfim, é bem legal.
E de alguma forma, se vocês tiverem algum feedback significativo de, nossa, olha, eu apliquei ali essa atividade do ciclo de ação direta e eu percebi que o que funcionou mais foi tarará. Pode ser que aí eu compartilhe ali no grupo e a gente vai vendo a necessidade do grupo mesmo. Mas tudo que vocês tiverem também que vocês acham legal pro grupo, também tá bem-vindo me trazer que a gente vai repassando. A minha ideia de deixar o grupo mais fechadinho é para tipo não ficar também um lugar que aí o foco maior para mim é de conservar energia. E aí de alguma forma eu quero cuidar muito de vocês sentirem que tudo que eu proponho nesse ciclo é para vocês sentirem mais energia e não que é um lugar que, nossa, tá sobrecarga. Então, a gente vai sentindo como que isso flui ao longo do mês. As orientações vocês vão receber lá, mas também tem uma plataforma que é bem simples, assim. Para mim, o caminho da simplicidade e praticidade funciona muito. Vocês vão receber o link lá no grupo e vocês podem clicar nesse link e participar. É um Google Rooms, vocês vão ver lá. Dentro dessa sala de aula, vocês têm lá todas as orientações já. A cada semana eu vou liberando lá, porque é um jeito mais visual de conseguir ter todas as informações que eu vou passar, tá bom? Se alguém tiver mais alguma pergunta, pode me perguntar depois ou trazer aqui. Eu fico muito feliz de ter todas vocês aqui, porque eu sinto que de alguma forma esse impulso faz com que tudo que a gente vai fazer crie outro grau de profundidade, e aí a gente pode também se beneficiar do que cada uma traz, tá bom? Um beijo, obrigada por terem vindo presencial e por quem não pôde vir também, obrigada por estar com a gente.